Bom, olá a todos e a todas. Saudações aí à professora Bianca Santana. Ah, Meu nome é Venâncio, eu sou aluno da turma 06 do curso de Medicina da UFPE, Centro Acadêmico do Agreste, Núcleo de Ciências da Vida, em Caruaru. E para o módulo de dor abdominal, vômito, diarreia e icterícia, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia da coledocolitíase. Bom, sem ter a intenção de fato de esgotar o tema, eu queria só apresentar que a coledocolitíase ela vai se demonstrar numa abordagem mais sindrômica como uma síndrome do tipo colestática, e a gente vai entender por que que isso acontece, né? Ela sendo uma colestase, a gente entende que existe uma parada de um fluxo de algo, e esse fluxo que é diminuído, que é parado, é o fluxo da bile. E o que que é essa bile? A bile é o material, a matéria-prima da formação do cálculo, que é pelo qual vai ocorrer essa estase. Mas de onde é que vem esse cálculo? A gente precisa entrar nessas bases aí, onde o cálculo ele vai ser feito a partir da bile, que é formada por ácidos biliares, em maior parte da sua composição, por volta de 80%, assim também como alguns fosfolipídios e colesterol. E daí o que acontece? O nosso corpo ele produz por volta de 500 a 600 ml por dia de bile, e ela é armazenada na vesícula por um mecanismo de retroalimentação. E por que que existe a formação desses cálculos? Na verdade, ainda está incerto, mas muitos fatores já foram apontados, como demográficos, né, fatores étnicos, fatores genéticos, questão da obesidade, devido a ser uma doença formada muito precisamente pela questão do colesterol. Então, a síndrome metabólica também tem um fator importante aí nesse meio. A questão da perda de peso rápida, de fato, pela mobilização de colesterol tecidual, e isso também causar um desequilíbrio, né? Hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, e também questões de gestação, idade avançada e alguma dieta que seja rica em calorias e em específico em gorduras. E para a gente prestar atenção aqui, esse daqui é o mecanismo mais ou menos pelo qual ele vai ser formado, essa questão do cálculo, né? Então, por exemplo, aqui em cima a gente vai ter algumas enzimas, algumas proteínas, o citocromo P, P7A1, esse conjunto de proteínas que estejam desequilibradas, em alta ou em baixa, vai promover ou um aumento no colesterol, ou uma diminuição de ácidos biliares, que no caso fazem a emulsificação e fazem a solução, né? Ou uma baixa da lecitina. E por conta dessas três vias, ocorre uma supersaturação. Quando essa supersaturação vai ocorrer, vai haver um fenômeno chamado nucleação, onde as glicoproteínas vão ficar, vão promover uma junção dessas substâncias, e por conta disso, o fenômeno da nucleação vai ocorrer uma formação de um microcálculo. E vários microcálculos agrupados vão formar um cálculo biliar maior. E daí o que acontece? Para a gente entender de fato o que está acontecendo, a gente entende que as vias biliares intrahepáticas elas vão ser formadas a partir dos ductos hepáticos direito e esquerdo, que vão juntar para formar o ducto hepático comum. E esse ducto hepático comum, ele dentro dele vai desembocar o ducto cístico, que é a extensão da vesícula biliar. Se a gente for olhar para as extrahepáticas, a gente vai observar que lá em cima que o ducto hepático direito e esquerdo chegam no cístico, que vai dar no hepático comum, e existem três locais onde esse cálculo vai ser formado. Ele pode ser formado dentro da vesícula, como a gente está vendo em A. Ele pode ser formado no infundíbulo da vesícula, principalmente nessa questão aí do ducto cístico, uma impactação no ducto cístico. Então, aí ele vai entrar com o nome de colecistite. E na posição C é onde a gente vai ter um ducto colédoco, que é o ducto principal, que vai ser de fato a coledocolitíase. E daí o que vai acontecer? Fisiopatologicamente, a coledocolitíase ela vai ser uma complicação da colelitíase, em onde 10 a 15% desses pacientes vão apresentar esse quadro. E, de fato, os cálculos que vão estar mais apresentados vão ser os cálculos em colesterol, né, os cálculos amarelos.
Existem outros cálculos que são formados dentro do próprio colédoco, mas eles vão ter uma cor marrom, e isso vai devido a vários aspectos, por exemplo, parasitismo, colangites recorrentes, né, ductos dilatados, anomalias e por aí vai. Mas como complicação de coledocolitíase, a gente precisa entender que existem 3 aspectos super preponderantes que vão alterar o laboratório desse paciente. Por exemplo, a colangite, que de fato é a inflamação pela obstrução desse fluxo. Então, essa inflamação ela vai promover uma infecção, porque aí vai ocorrer uma estase da bile. Essa infecção vai ocorrer através de bactérias da bile. Então, elas vão estar presentes em 75% das culturas. E o paciente ele vai muitos casos ele vai apresentar essa tríade de Charcot. São sinais como a dor biliar, sintoma, aliás, como a dor biliar, e sinais como a icterícia e picos febris. E, como eu já tinha dito, o paciente vai positivar em sua hemocultura, e é possível, e muito possível, que o paciente ele apresente leucocitose, sobretudo com desvio à esquerda, caso seja um caso mais rápido, né, mais agudo. Também pode cursar com icterícia do tipo obstrutiva, porque no caso o fluxo de bile ele vai ser suprimido e vai ocorrer uma reabsorção e regurgitação dessa bilirrubina, sobretudo a faixa conjugada na corrente sanguínea. Então isso vai também fazer com que o paciente ele aparente, né, estar amarelado em suas mucosas. Sobretudo também vai aparecer uma excreção na urina, que é uma excreção mais acentuada, que a gente vai chamar de bilirrubinúria. E as fezes elas vão estar com secreção de bile diminuída, fezes mais claras, que a gente vai chamar de fezes acólicas. E também pela questão da anatomia do ducto biliar, do ducto colédoco, pode estar impactando também na saída promovida pelo pâncreas, e isso do ducto pancreático, provocando uma pancreatite. Como é que vai estar a alteração laboratorial desse paciente? Esse paciente vai se apresentar com uma hiperbilirrubinemia, onde a gente vai ter uma fração direta predominante, isso de por volta de 2 a 5 miligramas por decilitro, tá? A gente está observando que, de fato, a partir de 4 miligramas por decilitro já é possível de ser observado uma icterícia visível. A fosfatase alcalina dele vai estar aumentada, tá? Sobretudo junto com a gama GT, que aí no caso essas duas elas são enzimas que a gente chama de canaliculares, e essas enzimas elas vão estar mais preponderantes em relação a outras. Poderia ter um aumento da aminotransferase, a gente juntando com o quadro de icterícia poderia pensar uma hepatite, sobretudo uma hepatite viral. Só que a gente percebe que essa elevação das aminotransferases elas podem acontecer, mas de forma transitória, e isso é um diagnóstico diferencial que a gente vai fazer com essas hepatites, tá? E aqui eu queria mostrar um artigo que eu trouxe. Ele fala daqui da colelitíase e da coledocolitíase em crianças. Então, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa? É um artigo da PLOS ONE, de 2018, e esse artigo ele vai discutir quais são os casos desses fatores de risco. Isso é super importante porque hoje, como a gente está vendo que a síndrome metabólica, a obesidade, a má alimentação, o erro alimentar ele é algo que é muito preponderante da nossa sociedade, isso pode estar promovendo certos tipos de doenças em crianças, sobretudo algo que não deveria estar acontecendo. Isso é algo que é mais forte em adultos, mas esse nosso estilo de vida tem promovido esse tipo de coisa, né? Bom, no mais foi isso, algumas referências aqui, e eu agradeço pela atenção.